A paz do Senhor. Amém. Vou saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa inundar a sua vida, inundar o seu coração. Queremos, nesta manhã, mais uma vez, na presença do Senhor, buscar a sua face, buscar o ensinamento dEle, para que cada vez mais nós possamos aprender do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome por mais esse dia de vida. Te louvamos, Pai querido, pela Tua misericórdia que se renova. Te louvamos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Queremos agradecer, Pai querido, pelo privilégio que temos de mais nesta manhã estarmos unidos e reunidos, buscando, Pai querido, o entendimento e o conhecimento do Senhor. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Oramos em nome. Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos na sua casa, meditando na sua santa e bendita palavra. Como a Rosângela disse, a obra sem fé é morta. Então, um desafio para você, de você ir lá no teu armário, e você escolher uma blusa de frio e trazer para a gente fazer doação. Tá? Escolhe uma blusa. Não vai pegar esfarrapada não, hein? Vai lá, busca uma blusinha. Próximo encontro que você vier à igreja, traga para que a gente possa abençoar lá a blusa dela. Onde... Uma blusa ou coberta. Blusa, coberta. Entendeu? Alguma coisa que aqueça. Tá? Bom, nós estamos tratando sobre o tema da teologia da alegria. É um tema diferente, é estranho. A gente sempre fala da condição do cristão. Ele está sempre padecendo, sempre passando lutas e dificuldades. Mas nós temos, dentro desse estudo, observado que é uma ordenança de Deus que nós sejamos felizes. Não felizes em relação às situações, não felizes em relação ao que nós temos, mas felizes em Deus. E aí, nesse segundo tópico, nós começamos a trabalhar na semana passada a respeito do tema a felicidade de Deus. E como nós fazemos sempre um breve resumo, nós iniciamos falando do Salmo 115:3, que fala que no céu está o nosso Deus e faz tudo o que lhe agrada. Então o nosso Deus, Ele é um Deus que faz aquilo que agrada a Ele. Todo o cumprimento da vontade, tudo que acontece no mundo, acontece para a sua glória. Nós começamos tratando o subtítulo, falando da base do prazer cristão, ou da alegria cristã. E nós falamos que o alicerce da nossa alegria é o fato que o próprio Deus, Ele faz as suas vontades, e por Ele fazer as suas vontades, nós podemos estar plenos e esperançosos, e que também nele nós seremos felizes. O principal propósito de Deus, e essa é uma frase que eu já falei que é estranha, o principal propósito de Deus é glorificar a Ele mesmo e ter prazer em si mesmo para sempre. Então a função que é colocada para mim e para você dentro das Escrituras é que nós, seja comemos, bebemos ou façamos qualquer outra coisa, nós façamos para a glória de Deus. A vinda de Cristo, apesar que a grande maioria dos cristãos entende que Deus enviou Cristo para a minha e a sua salvação, na verdade, nós já falamos, Cristo ele vem para glorificar o Senhor através da obediência e em consequência disso, nós somos salvos. Então nós temos que entender que Deus ele vive em prol de si mesmo. Por ser um Deus perfeito, por ser um Deus pleno, não há a condição da soberba, do orgulho, do egoísmo, que é uma condição pecaminosa nossa. Nós, quando queremos algo, nós queremos para o nosso próprio benefício. A condição de Deus é uma condição santa, em que Ele é acima dessas coisas. Também falamos que o propósito dele, para algumas pessoas, pode ser redimir o mundo, salvar pecadores, mas na verdade o objetivo primordial de Deus é Ele se glorificar a si mesmo. Em vários textos das Escrituras, e nós vamos ver, o Senhor, Ele fala através dos profetas que Ele não está fazendo o que está fazendo por causa do povo. Ele está fazendo por causa da sua palavra. O que Ele declarou, o que Ele prometeu, o que Ele definiu, tem que se cumprir para que Ele continue mantendo a condição de um Deus onipotente. Aleluia. Falamos também na semana passada sobre a questão da soberania. A soberania de Deus é a base da felicidade dele, porque Ele é soberano, porque Ele faz tudo que lhe agrada, conforme Salmo 115:3. Ele nunca tem deficiência de nada, Ele é feliz. Vinha pensando, vindo aqui para a igreja, assim,
como a gente almeja, né? O desejo de ter uma casa própria, você ter uma renda mensal que seja para a sua subsistência e que você não tenha que ficar o tempo inteiro lutando. E a nossa luta é para chegar no final do mês, para que quando começar o mês, comece tudo de novo. Então, se você encerra as suas contas, se você encerra as suas demandas, você sabe que o mês de junho está aí, já está chegando, entendeu? Com novas contas, com novas atribuições, e é uma roda que a gente não consegue parar. Não é o que acontece com o nosso Deus. Ele é pleno e satisfeito nele mesmo. Não há nada que venha acrescentar a sua felicidade. Mas, pastor, e o meu louvor e a minha glorificação? Não, o nosso Deus, ele é imutável. E isso é uma característica que é muito boa para nós. Porque se ele fosse movido e motivado pelo meu agir, nós estaríamos perdidos. Que foi algo que nós trouxemos na semana passada. Imagina Deus sendo um ser triste, sendo um Deus insatisfeito, mal-humorado, porque nós sabemos, quando nós ficamos mal-humorados, como que nós ficamos. Quando algo que nós esperamos que aconteça, não acontece. Nós nos revoltamos, nós ficamos irados conosco, com Deus, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Imagina se nós tivéssemos um relacionamento com Deus nessa forma. Nós seríamos como crianças, que ficaríamos tentando agradar o nosso Pai, trazer alguma alegria no coração dele, para que ele pudesse nos conceder alguma coisa. É uma coisa que é totalmente fora do contexto do cristianismo. A base da felicidade de Deus é a sua soberania. Por ele ser soberano, ele é feliz. Ele é feliz em sua soberania, que ele faz o que lhe agrada. Pastor, até falando da imutabilidade de Deus, ele nos mostra, assim, eu acredito que ele nos mostra esse princípio quando Jesus fala, não construa sua casa na areia, mas na rocha. Então ele já está se revelando a gente construir algo que realmente é firme e a gente pode assegurar todos os nossos dias. Se firmado na rocha, a casa, mesmo com as tempestades, não vai desabar, na rocha. Isso que você está falando, ele tem a ver com a soberania de Deus, mas não tem a ver com a felicidade. Tá? A questão da soberania de Deus é algo que alicerça realmente a nossa fé. Nossa fé é você crer em algo que você não vê. Nós cremos em algo que nós não vemos, em que nós não podemos nos pegar. Quando nós pensamos em outras religiões, em que tem ídolos, a condição do ídolo é exatamente de você poder tocar. Então, ao você tocar, é como se você tivesse algum sentimento no teu coração de que aquilo é mais real do que você acha. Tá? Então, isso que você falou, nós estamos falando da condição da nossa fé. O que eu estou falando é utilizando esse mesmo princípio da soberania para alicerçar a nossa felicidade. Porque viver nessa terra para cumprir apenas regimentos, uma vida funcional aqui nessa terra, é uma vida miserável. A gente vê a condição de pessoas que caminham pela vida e elas têm vidas funcionais. Nós temos que ter uma vida superior a isso. Nós temos que ter uma vida que é algo que nos remete a algo muito mais profundo e muito mais elevado do que isso. Porque senão você entra naquela condição funcional, em que você, segunda-feira, você acorda, vai trabalhar, vai estudar, passa o seu dia inteiro, almoça, trabalha mais um pouco, estuda mais um pouco, à noite, descansa um pouquinho, vai dormir, começa de novo, 365 dias por ano, 10 anos por vida, 20 anos, 30 anos, 50, 70, morreu, acabou. Será que isso é a nossa vida? Então nós temos que ter algo acima disso. A nossa felicidade em Deus é algo que nos remete a viver uma vida plena, em que nós podemos olhar para o céu, e eu sempre faço essa referência, você olhar para o céu e você identificar. Romanos capítulo 1 fala, não tem como você olhar para o céu, olhar para as coisas que foram criadas e você não ver Deus, a perfeição. Mas as pessoas, elas conseguem viver uma vida funcional e não veem mais essas coisas, não conseguem olhar para um arranjo como esse aqui, olhar a delicadeza, a perfeição de coisas que Deus faz para a própria glória dele. Aleluia. Se algum propósito de Deus fracassasse, se algum plano de Deus fracassasse, e aí é o conceito de soberania, nós teríamos que entender que há um poder maior do que o nosso Deus. Isso é uma das coisas talvez mais importantes que nós temos que entender dentro do cristianismo. Porque quando nós entendemos isso, nós conseguimos viver a nossa vida sabendo que, apesar dos reveses, Deus está no controle.
Não há um Deus. Não é um Deus que luta com o diabo. Não é uma arena. Esse planeta Terra não é uma arena em que Satanás está lutando com Deus pela sua vida. Não, a sua vida é dele. E Satanás ele é simplesmente um instrumento. Nós temos que quebrar esse paradigma nas nossas vidas. E quando vem as lutas e dificuldades, maiores ou menores, nós temos a oportunidade de entender, perceber que Deus é Deus. Nós temos que entender que a figura de Satanás, ela existe, não é um ser fraco, não é um ser que não tem autoridade, não, ele tem, concedida pelo próprio Deus. Mas nós temos um Deus que ele é acima de nós, é acima de toda a criação. Quando nós olhamos o contexto de Jeremias, em que ele fala do vaso, quem é o vaso para dizer aquele que fez, por que me fizeste? Então a nossa vida aqui na terra é para que nós possamos experimentar o conceito da soberania de Deus e aplicar nas nossas vidas. Porque as lutas e dificuldades, elas vêm. Esse conceito de que crente não fica doente, se fica doente é porque está com o diabo no corpo, isso é mentira. Crente passa dificuldade financeira, vai para a prisão, fica doente. E todas as situações são para que nós possamos entender que Deus ele é soberano. Foi assim com José no Egito. Foi assim com Moisés no deserto. E tantos homens e mulheres de Deus ao redor de toda a existência humana. Deus ele é soberano. Se algum propósito de Deus fracassasse, isso implicaria que há um poder maior que o de Deus. Não há. O próximo subtópico que nós vamos trabalhar hoje é que a sua soberania ela é acima das calamidades. E nós temos visto calamidades acontecendo. Nós temos um ciclo de vida de 70 anos, 80 anos, com muito vigor, 90 anos. Essa sexta-feira, foi que a Maria Corte morreu? Sexta? Sei lá, quinta? Quarta-feira. 18 de maio. Uma senhora, uma anciã de uma igreja onde eu congreguei já, morreu, 92, 95 anos. Todo esse ciclo, do seu nascimento até a sua morte, você vai ter reveses, traições, situações ocorrem nas nossas vidas. E não é porque você está afastado de Deus. Você pode estar afastado de Deus, sim, pode ser uma consequência. Eu falava lá com o rapaz, dia 18 de maio, eu estava lá enterrando, ele estava enterrando a mamãe dele. E começou a me bater uma tristeza. E eu falei, de onde vem essa tristeza? Realmente era uma pessoa, eu não tinha tanto contato, mas era uma pessoa importante. E eu comecei a ficar triste. E eu lembrei, dia 18 de maio, ano passado, eu estava enterrando meu papai. Dia 19, meu aniversário. E aquilo bateu no meu coração, aquela tristeza, eu fui lá, abracei ele e falei para ele assim, nós temos algo mais em comum. Ele falou o quê? Ele falou assim, meu papai faleceu 1 ano atrás, nessa mesma data. E como você vai alinhar esse conceito de um Deus que é bom e é soberano e um Deus que permite coincidências como essas? Se você não tem um cristianismo fortalecido no seu coração, você acha que Deus lhe perdeu o controle. E a palavra de Deus diz que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele está presente em todas as coisas. Essa também foi a confissão final de Jó. Depois que falou os judeus do redemoinho, Jó havia perdido os seus filhos, havia perdido os seus bens e havia perdido a sua saúde. A palavra de Deus não especifica muito tempo qual foi esse ciclo aí, se foi um mês, se foi um ano, sei lá quanto tempo foi, mas foi um tempo de sofrimento. Um tempo em que ele era confrontado pelos amigos, pela esposa, e aquela declaração máxima de Jó, como é que eu aceito o bem do Senhor e não vou aceitar o mal do Senhor, não é do diabo. Ele sabe que aquilo ali não está vindo do diabo, está vindo do Senhor. E ele fala, você está doida, bendito seja o nome do Senhor. E a mulher dele martelando, os amigos dele martelando, chega uma hora que a resistência espiritual dele cai por terra, e você não pode se culpar por isso. Quando a tristeza vier, quando o revés vier, e você for ao chão, Deus ele te levanta, mas você vai ter um tempo de tristeza, vai ter um tempo em que você vai estar prostrado, e naquele momento Jó ele perde o controle, ele começa a falar coisas contra Deus, e aí Deus ele se revela, e ele mostra para Jó quem é Jó e quem é Deus.
Jó 42, 2, ele declara, logo no fim do capítulo do livro de Jó, bem, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele está reconhecendo, tudo que eu passei, porque o Senhor assim o determinou, ou o Senhor assim o permitiu. Salmo 115, 3, novamente, o nosso Deus está nos céus, e faz tudo que lhe apraz, e as pessoas perguntam, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Isso levanta a questão também de também ser o mal e os eventos calamitosos no mundo parte do plano soberano de Deus. O que acontece de desgraça na minha vida e na sua vida é plano soberano de Deus. Ou Ele permite ou Ele determina. E a nossa mente, Ele não espera que a nossa mente vai entender essas coisas. Há coisas que são reveladas a nós. E há coisas que nós simplesmente acreditamos pela fé. Como falar para uma mãe que perde um filho na infância? Como explicar esse tipo de coisa? Uma violência, um revés repentino. Nós estamos suscetíveis a esse mundo mau e pecaminoso todos os dias. Só de você estar vivo, você pode morrer. Só morre quem está vivo. Só sofre revés de um roubo de um carro, ou de um assalto, ou de uma violência de qualquer sorte ou espécie, quem está vivo. Jeremias olhou para a carnificina em Jerusalém quando da sua destruição e chorou. Lamentações 2:11. Abre aí por gentileza. Diane, por favor. Isaías, Jeremias e Lamentações. Jeremias 2:11. Jeremias e Lamentações. Lamentações 2:11. Depois que Jeremias ele escreveu o livro dele, ele vai lamentar. 11. É para ler, pastor? É a Gine vai ler. De lágrimas consomem-se meus olhos, de tremor minhas entranhas. Por terra derrama-se meu fígado, por causa da ruína da filha de meu povo, enquanto pelas ruas da cidade desfalecem meninos e lactentes. Nossa, cruel, lactente é cruel. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbado está minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Está falando de Jerusalém. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Nós temos o contexto das 10 tribos do norte já tinham sido levadas para o cativeiro assírio, tinham as tribos do sul, e naquele momento aquelas tribos estavam sendo levadas para o cativeiro babilônico. Havia tido a primeira incursão de Nabucodonosor. Ele veio, e era uma característica do povo babilônico, ele levava os melhores do povo para fortalecer a cultura. Ele vem, leva os mestres, os médicos, os engenheiros, os sábios, e leva para a Babilônia. Nesse contexto está Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E lá em Babilônia, lá em Jerusalém ficou Jeremias. Então Ezequiel estava lá profetizando: vai cair. Jeremias: vai cair. E aqueles dois profetas são contemporâneos na mesma época, eles estão lá. E aí Jeremias começa a ter visões da queda de Jerusalém, templo, destruição. Ele começa a ter uma visão, que é a mesma coisa que acontece com Abacuque. Nós vamos dar uma passeadinha em Abacuque. Abacuque, ele está lá e ele está vendo que está calmo o contexto externo, mas interno ele começa a ver aquelas pessoas se maltratando, os judeus maltratando os próprios judeus. E ele começa a clamar ao Senhor. E Deus fala: eu vou destruir esse povo. E Abacuque fala: não é assim, Deus. Não, eu vou mandar o povo, tal, assim, o povo é mau. Mas como é que você vai fazer isso, Deus? E começa aquele diálogo de Abacuque, você pode ler isso em Abacuque capítulo 1. E Deus fala: tá bom, eu vou mandar esse povo, mas eu vou destruir ele também. Deus, você não está entendendo. E aí quando chega em Abacuque capítulo 3, é um entendimento da soberania de Deus, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja videira, a uva na vide, não tenha boi no curral. O que ele está falando é, mesmo que tudo seja destruído, o Senhor está no controle. O final de Abacuque é exatamente o entendimento de que ele só pode ser feliz em Deus.
Mas Jeremias, nesse contexto, ele ainda está tendo as visões. Ele está vendo os amigos dele falecendo, ele está tendo visões reais, como se fosse um filme. E aí tem estudos que falam sobre isso, aí é fora da teologia reformada, em que as pessoas elas começam a falar dos níveis de visão que as pessoas têm. E a gente vê um nível de visão como, por exemplo, o de Apocalipse, em que João, ele interage com o anjo, quem está lá apresentando para ele. E aí Jeremias está tendo alguma coisa semelhante a isso, num grau menor. Mas ele está vendo a destruição, a morte das pessoas, e o coração dele fica abalado. Ele fala, com lágrimas se consumiram os meus olhos. Ele está com o temor do coração dele. Mas quando ele olha para Deus, ele não pode negar a verdade. Lamentações capítulo 3 ainda. Aleluia. Lamentações capítulo 3, versos 37 e 38. Lamentações do quê? 3, 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como o bem? Olha que louca essa frase. Ele está vendo a destruição, ele está vendo tudo aquilo, e ele fala, quem é aquele que diz? E assim acontece. Quem é aquele que fala, haja luz! E houve luz. Pinta as listrinhas da zebra. E pinta as listrinhas da zebra. Quem é aquele que diz e assim acontece? Quando o Senhor o não mande. Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem como o mal? Essa frase parece que é banida nas nossas Bíblias. E aí nós colocamos o diabo na jogada. Como se ele fosse um ser que tivesse tanta autoridade como o nosso Criador. E quando você acredita nisso, você fica sendo jogado de um lado para o outro. Porque no momento você acredita, no outro momento você não acredita. Você levanta suas mãos aos céus e fala, santo, santo é o Senhor. Aí chega na segunda-feira, vem o revés, será que Deus cuida de mim? E esses altos e baixos, eles nos consomem. O nosso cristianismo, ele não pode ser alicerçado nisso. Mas, pastor Paulo, como fazer isso? Gente, é confiar em Deus. Você já consegue? De jeito nenhum. Eu estou caminhando com você. Mas quando você começa a ver biografias de homens e mulheres de Deus, em especial em campos missionários, você começa a sentir vergonha. Porque as pessoas, elas confiam em Deus. Tenho lido, falei para vocês, acho que umas 2 semanas atrás, estava fazendo uma revisão de um livro, e aí mostrava lá o cara, ele sai, vai lá, e aí morre a esposa, morre o filho, aí passa um tempo, ele casa de novo, aí morre outra esposa, morre outro filho, e o cara continua trabalhando, e o cara continua indo para a obra do Senhor, ele entende que a felicidade dele não é em situações circunstanciais, mas é em Deus. Quando nós entendermos isso, os nossos problemas, os nossos trabalhos, eles serão meros coadjuvantes. Os coadjuvantes, eles são importantes. Nós temos uma vida aqui na Terra que não é para ser vivida de qualquer jeito. Ela tem que ser vivida numa plenitude. Mas não é o mais importante. Você não é como um espírita em que acha que você morreu aqui, você vai virar uma sardinha, vai virar um cachorro, vai virar uma samambaia. Não, você é um ser humano em que Cristo morreu por você. Assim, há uns 2 meses pra cá, tentava ser rápido, há uns 2 meses pra cá, sabe, assim, a gente nas primeiras aulas desse livro, do John Piper, a gente falou sobre zona de conforto, né, Deus nos retirar da zona de conforto. E de uns 2 meses pra cá, sabe, Deus tem feito isso, assim, no meu seio familiar. E aquele versículo que você e a Rosângela cita, né, que o ferro afia, assim, no meu seio familiar, assim, a gente tem passado por situações assim, e assim, é uma mistura de sentimento, tem hora que tá rindo, tem hora que tá chorando, e não é fácil, mas assim, eu tenho agradecido, agora eu estou começando a agradecer a Deus, porque tem sido um tempo assim, de muito crescimento, amadurecimento, mesmo com essas tribulações que Deus tem permitido, mas Deus tem me tirado da zona de conforto que eu estava, né, e nisso, assim, eu vou finalizar, assim, nessas tribulações que Deus tem permitido, eu tenho visto coisas que não estão alinhadas com a palavra, né? Assim, às vezes a gente fica irado, a gente fica com ansiedade, incrédulo, e tem sido uma bênção essas tribulações, por mais difícil que seja, né? Para
Assim, crescimento, amadurecimento na fé, tenho aprendido muito com isso. Se Deus reina soberano sobre o mundo, então também o mal do mundo não está fora do seu desígnio. Nós temos que entender isso. Amós capítulo 3, verso 6. Rosângela. Amós, capítulo 3, verso 6. Você tem esse profeta na sua vida? O celular é fácil. Amós 3, 6. Esse aqui é o chato. Quer que eu cante uma musiquinha para você? Amós é Antigo Testamento, hein? Vocês podem pegar a Bíblia aí, viu? Vocês vão ler, Amós viu? o quê? Eu vou pegar a Bíblia, vocês vão ler também, viu? 3, 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? É duro, né? Parece que está lendo a Bíblia do diabo, né? Mas está escrito na nossa Bíblia isso, gente. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Aí você olha, por exemplo, para a guerra lá da Ucrânia, não da Croácia, né? Da Ucrânia. Sucederá algum mal à Ucrânia sem que o Senhor o tenha feito? E como é que a gente ora para que acabe isso sem um plano de desígnio de Deus? Essa frase foi a expressão reverente de Jó, servo do Altíssimo, afligido por tumores. Jó 2,10. Qual é o seu nome aí, queridão? Meu? Ernilton. Hã? Ernilton. Ernilton. Jó, capítulo 2, verso 10. Lembre-se, nunca tenha vergonha de olhar o índice, ele está lá para te ajudar. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Jó está questionando. Acabou. Oi? Perdão. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó tinha perdido tudo e a mulher dele está apavorando ele. E aí ele fala: a morte dos meus filhos, a perda dos meus bens e a perda da minha saúde, ele está falando, quem fez foi o Senhor. E aí, o livro de Jó, e aí é uma questão de tradução, não é Satanás que está lá, tá? É uma tradução errônea, mas vamos continuar com o termo Satanás, não há problema. Ali é o anjo do Senhor. Na verdade, a tradução daquele versículo ali não é Jó, não é Satanás, mas é o anjo do Senhor, não importa. Tá? E aí ele não avalia para quem quer que seja que veio da destruição, mas ele fala que quem fez foi o Senhor. Pensando no conceito de soberania, ele está acima de todas as coisas e ele comanda que aquilo seja feita, seja de uma forma direta, como ele falou, haja luz e houve luz, ou então ele comanda, como usou Nabucodonosor para ir lá e trazer o cativeiro sobre as tribos do sul, as tribos de Judá e Benjamim. Tá? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ele disse isso apesar de o texto declarar que saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Mas foi Deus ou foi Satanás? Ou foi o anjo do Senhor? Não importa. Essa condição não importa. E ele reconhece que a ação maior,
A ação primária veio de Deus. Primária veio de Deus. Estava Jó errado em atribuir a Deus o que veio de Satanás? Não, porque o escritor nos diz imediatamente as palavras de Jó: em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ele, apesar de ter incorrido falando sobre Deus, ele fala assim, o Escrito Sagrado fala que ele não pecou. Ou seja, ele não trouxe uma condição de culpar, entre aspas, a Deus, sendo que não foi ele que fez. Está dizendo que ele, além de falar, ele também não pecou. Jó 2,10. O mal que Satanás causa acontece apenas com a permissão de Deus ou o desígnio de Deus. Satanás, ele é um instrumento de Deus para trazer conflito, para trazer confusão e muitas vezes para testar o coração. Quando a gente vê lá o Evangelho de Mateus, capítulo 4, logo depois de Jesus Cristo ter sido batizado, está lá: e o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. E Satanás, ele estava tentando Jesus Cristo em algumas áreas. E ele sabia que ele, como Deus, ele podia quebrar aquela situação. E ele poderia reverter aquela situação a qualquer momento. Mas ele se submeteu àquela condição não de Satanás agindo, mas da ordenança e obediência ao Senhor, em que ele está mostrando que em tudo ele foi tentado e não pecou. Então, quando você olha para o Evangelho 4 de Mateus, você vê que Jesus Cristo, apesar de ser 100% homem e 100% Deus, ele agiu como homem. Ou seja, eu e você temos condição de dizer não às tentações que nos são apresentadas. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos tentados. Você é tentado no seu trabalho, você é tentado no seu namoro, no seu casamento, no seu relacionamento interpessoal. Em todas as sortes de coisas você é tentado. Cabe a você dizer sim ou dizer não. E nós podemos fazer isso única e exclusivamente porque o nosso Deus, ele veio em terra e ele passou por tudo e não foi tentado. E hoje, dentro do seu coração, habita o Espírito Santo de Deus. Te capacita você a conseguir ter discernimento e dizer: não vou fazer isso, por mais que doa. O mal que Satanás causa acontece apenas com a permissão ou o desígnio de Deus. Por isso Jó não estava errado em vê-lo como originário na mão de Deus. Seria antibíblico e irreverente atribuir a Satanás ou ao ser humano, os pecadores ou qualquer outra coisa, o poder de frustrar os planos de Deus. Se Deus tem um plano na sua vida, ele vai se cumprir. Acabou. Brinco com a Aisa e o Nicolas. Se vocês forem casar, ai pastor, que é isso? Se for da vontade de Deus, nada pode mudar o desígnio do Senhor. E nós não somos marionetes por conta disso. Ele, como um pai amoroso, ele nos guia pelo reto caminho, que é a condição de não desviar para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Para nós é algo que não é muito visual essa afirmação, porque é um conceito judaico. Papai e filhinho começavam a cavar um poço, e o poço judaico, ele não era cavado na vertical, ele é cavado na... Não, na horizontal não, na versão oblíqua. Não, perpendicular é assim, 90 graus. Diagonal, obrigado. Diagonal. Está indo, entendeu? Então eles começavam a cavar e ia descendo. Chegava um momento em que o papai chegava para o filho e falava assim: filho, agora quem continua cavando é você. E não se desvia. Nem para a direita, nem para a esquerda. Se você precisar, olha para trás, o papai vai estar na boca do túnel, para você saber se você está na linha reta ou não. E é a luz da palavra, e isso tinha muito força dentro do contexto judaico, em especial judaico, mas judaico-cristão, em que a luz é a luz da palavra, em que nós olhamos sempre para as Escrituras para ver se nós estamos andando numa linha reta ou não estamos andando em linha reta. O padrão não sou eu, não é minha igreja, mas o padrão sempre é as Escrituras. Ou melhor, sempre são as Escrituras. Você olha para as Escrituras e vê: eu estou andando de uma maneira correta ou não estou andando de uma maneira correta? E é ela que vai determinar se você é ou se você não é, se você está, se você não está.
Quem planejou o assassinato de Cristo? Deus. Foram os judeus, foram os fariseus, foram os romanos. Porque aquela cena, se você tirar a soberania de Deus, você vai ver um homem querendo agir de uma maneira benigna, ajudando a todos, com poder, autoridade. Por que eles mataram ele? E aí você começa a olhar para aquilo e fala assim, que coisa mais doida. E muitas pessoas questionam o cristianismo exatamente nessa vertente. Como é que Deus permite que isso ocorra? Quando aquele filme, não sei se você já assistiu lá, Deus não está morto. Vai ver o filme? Aquilo ali é uma linha teológica, em que as pessoas acreditam. Jesus é Deus? Sim. Jesus morreu? Sim. Então, Deus está morto. É o entendimento teológico. E aí no filme lá o cara arrisca, né? Coloca lá, não está morto. Porque ele ressuscitou. O apóstolo Paulo fala isso. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã que você acredita. Ele não tem tanto poder assim. Quem planejou o assassinato de Cristo? Deus. O exemplo mais claro de que até o mal moral se enquadra nos planos de Deus é a crucificação de Cristo. Quem negaria que a traição de Jesus por Judas foi um ato moralmente mau? Todo mundo. Poxa, ele comia junto. Ele foi cuidado. Ele foi protegido. Ele foi ensinado. E mesmo assim, ele faz aquilo. Determinação de Deus. Atos capítulo 2, verso 23. Qual é o seu nome, queridão? Ítalo, por favor. Atos capítulo 2, verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mastastes, crucificando-o por mãos de inimigos. Esse Jesus sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Quem está por trás da morte de Cristo em todos os seus aspectos. Ele não foi chicoteado nem uma vez a mais, nem uma vez a menos do que a vontade de Deus aconteceu. Tudo o que ocorreu, toda a trajetória, a condição da paixão, o cuspe, o murro, o soco, o escárnio, tudo aquilo foi um plano orquestrado por Deus. Pastor, nessa questão de Judas que você está falando, assim, eu sei que eu posso sair um pouquinho, mas você volta ao centro do estudo. Tipo, Abel e Caim, né? Deus fala Esaú e Jacó, aborrecido de Esaú. Então, assim, vejo também assim, nos discípulos dá o exemplo de Pedro e Judas. Pedro era o escolhido do Senhor e Judas Deus rejeitou. Ele já nasceu como filho da perdição, né? Esse Jesus sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Mas isso tira a responsabilidade daqueles homens? Não, ele vem e fala, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. A traição ela foi pecado, mas fez parte do plano determinado por Deus. O pecado não frustrou seus planos. Quem deteve sua mão? Nem deteve sua mão. Quem poderia dizer que o desdém de Herodes, Lucas 23, 11, Moisés? Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Quem que está por trás disso? Deus. O desprezo do Messias.
Lucas 23, 24. Denise? Lucas 23, 24. Então Pilatos decidiu atender-lhe o pedido. Peraí, é isso mesmo? 23, 24. Tá. Lucas 23, 24. Pilatos, ele cede àquela condição daqueles homens que queriam matá-lo. Lucas 23, 21. Nicolas? Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Lucas 23, 26. Aisla? E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levassem após Jesus. Todas as situações que nós citamos, elas são pecado, mas estão dentro dos planos soberanos de Deus. O que dizer da sua luta e da sua dificuldade? Cada um de nós temos relatos a dar. Para a gente começar a falar aquilo que aconteceu na última semana, no último mês, nós vamos falar, poxa, Deus está no controle de todas as coisas. Não quer dizer que a condição da pessoa não é uma condição pecaminosa, mas a condição pecaminosa dela colabora para os planos de Deus para que eles venham a acontecer. Atos capítulo 4, 27 e 28. Atos capítulo 4, verso 27 e 28. 26, 27 e 28. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para que fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Que louco, né? Tudo o que aconteceu, a ação de Herodes, a ação de Pilatos, tudo que aconteceu, a sua mão, Deus predeterminou que aquilo acontecesse. Atos capítulo 4, verso 27 e 28, registra a oração dos santos. As pessoas erguem a mão para rebelar-se contra o Altíssimo, apenas para descobrir que a sua rebeldia está contra a sua vontade, a serviço dos maravilhosos desígnios de Deus. Quando as pessoas se negam a aceitar Cristo, elas estão agindo dentro dos planos de glorificação ao Senhor. E a minha mente e a sua mente não conseguem abarcar isso. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nem os deles são os nossos. É como você querer explicar para uma criança pequena alguma coisa muito complicada, ela não vai entender. Mas simplesmente a criança, ela sossega. Tem um salmo que fala: como a criança no colo da sua mãe se acalma, assim sou eu diante do Senhor. Porque eu sei que Ele está no controle. As coisas que acontecem são para o meu crescimento. Você e eu não crescemos na abundância. Nós crescemos apenas no deserto. É lá que o nosso coração é testado. É lá que nós passamos, nós fazemos as provas. É lá que a gente sabe se a nossa nota foi uma nota boa para passar ou se é uma nota que vai nos reprovar para que a gente venha fazer o teste de novo. A escola, quando você está estudando, você não tira a nota suficiente, você é reprovado, você vai para uma recuperação e você faz de novo. E essa realidade é a minha realidade e a sua realidade. Enquanto você não aprender, você vai passar pela prova de novo. E de novo. E de novo. Até que você aprenda. Para você começar, outra prova. Em momentos de muita luta e dificuldade, o Salmo 23 fala que Ele nos leva a campos verdejantes, a águas tranquilas. Mas na sequência Ele fala que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, você está comigo. Ou seja, essa condição de você estar
no campo verdejante, em águas tranquilas, elas andam em paralelo quando você está no vale da sombra da morte. Você não vai ter uma vida equalizada que não tem nenhum problema. Nosso pastor de São Paulo, ele falava assim: você quer tranquilidade? Morra. Você morreu, não tem mais luta. Acabou. E ele falava assim: tem o cemitério da Cachoeirinha lá, tem um monte de gente lá que não tem problema nenhum, nenhuma preocupação. Não tem outro lugar. Fala, Melissa. Não, foi na EBD passada que o Alice, nesse início da sua fala, o Alice falou sobre isso na EBD, que a gente quer os nossos conceitos, da forma que nós somos, nós queremos encaixar Deus nessas características nossas. A gente define Deus de uma forma e quer colocar nessa caixinha. Então a fala do Alice no domingo passado foi muito assim, falando. Mas não é o que muitas vezes o cristianismo nos leva a fazer? Achar que Deus ele age segundo a minha vontade, segundo o meu querer? Em que a gente acha que porque eu cumpri um papel, eu fiz uma campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus ele tem a obrigação de me dar aquilo. A gente vê muitas igrejas que, vou colocar Deus na parede, então eu fiz isso e ele é obrigado a fazer. Nem mesmo, para a gente finalizar esse primeiro período, nem mesmo o pecado pode frustrar os propósitos do Todo-Poderoso. Ele não comete pecado, mas decretou que houvesse atos que são pecados, pois os atos de Pilatos e Herodes foram predestinados pelo plano de Deus. Como entender isso? Muitas coisas dessas a gente tem que apenas aceitar. Em que a ação pecaminosa do homem é uma ação que cumpre o propósito de um Deus que não peca. Amém, queridos? Amém. Nós vamos para o nosso intervalo. Nós vamos ter 15 minutos, nós retornamos às 10h45. Você que está aí na internet, quero convidar você a retornar daqui a 15 minutos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te conceda graça.